Fala baixista, beleza? Hoje eu queria falar de um assunto um pouco diferente, que é sobre condicionamento físico e baixo acústico, mas isso vale também para o baixo elétrico, então fica ligado aí. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Coelho, eu sou baixista, toco baixo acústico, baixo elétrico, toco violão também. Nesse vídeo eu queria fugir um pouco do assunto instrumento e abordar uma outra coisa muito importante que eu não vi muita gente ainda falando na internet, mas eu já conversei com muitos amigos, muitos músicos, muitas pessoas que me deram aula já conversaram comigo a respeito, enfim, que é sobre exercício, condicionamento físico, alongamentos, enfim, coisas desse tipo. O que a gente deve fazer, se a gente deve fazer, que tipo de exercício. Então, na minha opinião, a gente tem sim que fazer algum tipo de exercício físico, nem que seja uma coisa simples, no mínimo alongamento, porque esse instrumento, os dois, os três, o violão menos um pouco, mas para quem é violonista e toca o tempo todo sentado, é uma postura que se você não tiver fisicamente resolvido, é muito complicado, mas principalmente para quem toca baixo elétrico e baixo acústico, o baixo elétrico é um instrumento que você solta o peso dele totalmente nas suas costas, tocando de pé, com a correia, e ele não é um instrumento leve. E o baixo acústico, mais ainda, é um instrumento que é pesado de manusear, para você apertar. Ele é pesado para você no dia a dia, você vai ter que tirar ele de um lugar, levar para outro, colocar num lugar, pegar, abaixar, tirar do chão. Então te exige, te demanda uma movimentação, no mínimo, se uma pessoa fisicamente ativa. E por que eu estou falando disso? Porque eu já tive alguns problemas na coluna, eu fiz fisioterapia durante um ano, eu fazia fisioterapia toda semana, e foi aí que a minha fisioterapeuta me indicou, inclusive, estudar, começar a tocar baixo acústico sentado, porque se a gente entrar numa rotina, quando você consegue entrar numa rotina de estudo de 2, 3 horas por dia, você fica 3 horas na mesma posição, ou se você não se dá conta, às vezes você está com uma posição um pouco torta, que aí já machuca suas costas, e aí você tem que estudar num ambiente, guardar o contrabaixo em outro, e aí você vai sair para tocar de noite, tem que levar mais um amplificador. Então são muitas coisas, muitas variáveis. Então eu gostaria assim de abordar, e minha opinião é muito importante você no mínimo se alongar antes de estudar. Se por acaso você não consegue colocar um exercício físico no seu dia a dia, ou você, enfim, não gosta de jeito nenhum de nenhum exercício físico, eu acho que é muito importante pelo menos você alongar antes de estudar. Eu inclusive gosto de me alongar antes de estudar, porque me ajuda a me concentrar mais. Então eu preparo, eu sou um pouco de rituais, né? Assim, sou daqueles caras que precisam arrumar a cama para poder funcionar direito tudo na vida. Mas esse ritual eu acho que é muito importante para estudar, assim. Então eu preparo o local onde eu vou estudar, com as coisas todas que eu vou usar, e começo a me alongar. Às vezes já ouvindo uma música, ou às vezes não. Mas enfim, eu acho que é muito importante, que te ajuda a te trazer para o que você vai fazer, que é estudar o contrabaixo. Mas mais do que isso é preparar os músculos que você vai usar. Porque a gente sempre que vai, se você vai jogar bola e você já passou de certa idade, eu já tenho mais de 30. Quando eu era moleque, eu entrava, jogava bola e boa. Agora, se eu for jogar bola sem fazer nada, eu não consigo dar um pique. E é o mesmo para o contrabaixo. Então, se eu sair tocando direto, eu fico com dor na mão, fico com dor nas costas. Então, essa coisa de alongar prepara a musculatura e te ajuda a concentrar. Então, também, quanto a isso, eu acho que é muito importante, pensando no baixo acústico e no baixo elétrico, alongar os membros superiores, braço, mão, pulso. Às vezes eu alongo inclusive os dedos, faço alguma coisa desse tipo, pescoço, as costas. E são alongamentos simples, você já deve conhecer, é muito fácil de encontrar na internet. Não vou arriscar aqui sugerir alguns que podem faltar ou podem sobrar, ou você encontra os que você acha melhor. Mas é muito importante fazer um alongamento, principalmente para os membros superiores. E o baixo acústico, eu costumo alongar também os inferiores, se eu for ficar muito tempo de pé. Enfim, eu me sinto bem fazendo isso. E em relação aos exercícios físicos, eu não sou tão ativo fisicamente. Com a quarentena eu dei uma diminuída, eu estava fazendo exercício mais frequentemente, mas já estou sentindo falta, já dói minhas costas. Então recomendo também, principalmente com o passar dos anos.
assim como eu usei o exemplo do futebol, da pelada, que você vai jogar uma pelada aí, enquanto o novo é relax, também penso que para o instrumento é a mesma coisa. Se você quer ter uma longevidade como músico, é melhor você estar mais forte, mais preparado, com os músculos das costas mais no lugar para você se aguentar tocando, para durante os shows você aguentar, porque várias vezes a gente vai tocar e são 3 horas de som, às vezes mais, às vezes são 2 horas direto, então você tem que estar preparado para essas situações que vão acontecer. Então, assim, sobre o exercício físico em si, que tipo de exercício físico varia de cada um. Já vi muita gente falando que adora correr, que faz bem para outras coisas, enfim. Eu no momento, pratico exercícios na minha casa e antes de estudar faço um alongamento. Quando consigo, inclusive, vou tocar numa situação que tem um lugar para a gente ficar e eu tenho um tempo para isso, eu também me alongo antes de tocar, que eu acho muito importante. E o que me fez perceber seriamente a importância disso foi uma pequena história aqui. Eu fui participar de um evento que era uma espécie de um sarau, mas foi num teatro, acho que inclusive chamava-se Sarau Cultural. Foi no interior de São Paulo, em Vinhedo, há uns 10 anos atrás, já me marcou muito. E a gente era a penúltima apresentação, e a última apresentação era um monólogo de um ator. E a gente chegou, a gente era moleque, um quarteto, 4 músicos lá, a gente conversando, e esse ator que era depois da gente, ele chegou no mesmo horário que a gente, que era, sei lá, 2 horas da tarde. A gente ia se apresentar umas 8, então a gente chegou cedo para passar o som e ficamos por ali. E ele seria umas 9. Ele chegou às 2, ficou um pouco na boa, a partir de umas 4 ele começou a se alongar. Tudo bem que eu acho que também faz parte do processo dele, de alongamento, de concentração, mas ele alongou tudo. Assim, ele alongou músculos que eu nem sabia que ele tinha, que eu tinha. Ele ficou alongando um tempão. E aí quando ele entrou para a peça dele, ele estava pronto. E era um cara, eu tinha 10 anos, eu tinha uns 20, ele devia ter uns 50 nessa época. E ele estava super saudável, super tranquilo, fez a peça numa boa. Então, assim, é uma coisa que é uma dica que fica para sempre, assim, fica para sempre, assim, no sentido de que vai prolongar a sua carreira também como músico. Então, eu acho que é uma coisa muito importante. No mínimo, um alongamento para você estudar, no mínimo para você estudar. Se você conseguir se alongar para tocar também, vai ser ótimo para você. E se você conseguir manter uma rotina de exercício físico, também acho muito bom, porque é isso, né? Só essa posição, começa aqui, o baixo acústico, só essa posição de ter que ficar com o braço aqui, já é um músculo que você tem que estar usando 100% do tempo. Então, não dá para você ficar fraco desse músculo. Você tem muita movimentação aqui, suas costas tem um sobe e desce. Se você tiver com dor nas costas, é difícil de tocar, você já deve ter passado por isso. Tanto baixo elétrico, quanto baixo acústico, quanto guitarra, quanto qualquer instrumento. Então o exercício físico vai te ajudar a se prevenir para esse tipo de coisa. Beleza? Esse vídeo foi um pouco diferente, não falei de instrumento em si, mas é um assunto que eu acho muito importante. Se você tiver algum assunto de seu interesse, você me fala que eu faço um vídeo a respeito, assim como esse. E é isso. Por favor, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, caso ainda não seja. Se ficou alguma dúvida, quiser alguma sugestão, posso passar alguma sugestão de exercício ou procurar junto, enfim. Vamos junto, beleza? É isso. Compartilha o vídeo, curte, se inscreve no canal, aquelas coisas todas. E é isso, vamos que vamos. Abração.